Seguindo, pessoal. Contrato gratuito, unilateral, consensual. Em regra consensual, nós temos uma modalidade específica de doação que demanda a efetiva entrega da coisa para que o contrato produza os seus efeitos. Existe uma modalidade específica de doação em que não basta o consenso entre doador e donatário para a produção de efeitos pelo negócio. Trata-se da chamada doação manual ou de bens móveis de pequeno valor. É o presente de aniversário, o presente de Natal, presentes de modo geral. Quando a doação envolver bens móveis de pequeno valor, ela assume duas características peculiares. Primeiro, ela somente produzirá efeitos, segundo o artigo 541, parágrafo único, se lhe seguir incontinente a tradição, ou seja, se imediatamente após o ajuste de vontades, se seguir a entrega da coisa. Enquanto não entregue a coisa, o contrato não produz efeitos. Então, aquela história, você vai num aniversário, compra um relógio para dar de presente ao aniversariante. Você até comenta com ele que comprou um relógio de presente, que vai entregá-lo na festa de aniversário. Muito bem, você se dirige até a festa, mas no caminho é informado por uma terceira pessoa que esse aniversariante que você presentearia com o relógio teve uma atitude que te prejudicou de alguma forma. Se você não entregar o presente para esse aniversariante, o relógio para o aniversariante, ele não terá como te exigir a entrega da coisa. Porque, tratando-se de doação que envolvem bens móveis de pequeno valor, é imprescindível que, imediatamente após o acordo de vontades, você efetivamente entregue a coisa. Se não há entrega, o negócio não produz efeitos, consequentemente, o destinatário, o donatário daquele presente, não vai poder exigir judicialmente a entrega da coisa. Uma outra característica desse tipo de negócio é a informalidade. As doações de bens móveis de pequeno valor, elas podem ser feitas até mesmo verbalmente, segundo o mesmo artigo 541, parágrafo único. E a possibilidade de ser feita de maneira informal ou não solene é excepcional na doação. A doação, como regra, trata-se de um contrato solene, que deve ser celebrado por escrito. Em alguns casos, quando envolver bens imóveis com valor superior a 30 salários mínimos, por instrumento público. Onde é que eu encontro a enunciação no texto da lei desse caráter solene da doação? 541 caput. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular. Então, em princípio, a doação é um contrato solene que exige forma escrita. A
Apenas excepcionalmente, quando envolver bens móveis de pequeno valor, é que se admitirá a doação verbal, que também nesse caso terá caráter real, porque demandará a incontinente entrega do bem para a produção de efeitos. A gente vai tratar da doação informal, da doação manual de bens móveis de pequeno valor mais à frente, quando analisarmos os diversos tipos de doação. Bom, falamos do conceito, características gerais, natureza jurídica. Vamos falar um pouquinho agora sobre a aceitação na doação. Como nós vimos, a aceitação é requisito imprescindível, essencial, condição de validade essencial da doação. Sem aceitação, não há doação. Sem aceitação, o que existirá é apenas intenção do doador fazer uma liberalidade em benefício de outra. Se o donatário não aceita, a liberalidade não se consuma, não surte efeitos. A aceitação pode ser expressa, tácita ou presumida. O artigo 539 diz o seguinte: o doador pode fixar prazo ao donatário para declarar se aceita ou não a liberalidade. Desde que o donatário ciente do prazo não faça dentro dele a declaração, entender-se-á que aceitou se a doação não for sujeita a encargo. Então, assim, a regra na doação é que a aceitação seja expressa da parte do donatário. Como em regra a doação trata-se de um contrato solene que exige forma escrita, a aceitação se dará por meio da assinatura do donatário no instrumento contratual apresentado pelo doador. Agora, eventualmente, pode ficar consignado, o doador pode eventualmente deferir um prazo para que o donatário manifeste expressamente a sua aceitação ao negócio. Não é o que acontece comumente, mas eventualmente o donatário ele concorda em colocar a intenção de liberalidade do doador no papel, mas pede ao doador um prazo para ver para pensar se aceita ou não a liberalidade que está sendo feita em seu favor. Se isso acontecer e no prazo estipulado no instrumento o donatário não manifestar a sua discordância à liberalidade, ela se presumirá aceita. E aqui nós temos a chamada aceitação presumida, presumida pelo silêncio. Então, a aceitação presumida ocorre no caso do artigo 539, na hipótese do doador fixar prazo para aceitação e o donatário não se manifestar dentro do prazo, desde que a doação em questão não seja sujeita a encargo. Porque, vejam, presume-se a aceitação quando não manifestada a recusa dentro do prazo fixado, porque, como regra, a doação trata-se de um contrato unilateral e gratuito. Ou seja, o
donatário só poderá oferir benefícios com a doação. Nenhum sacrifício lhe será imposto sem concordância. Daí a admissão da aceitação presumida, de modo geral, nos casos em que o donatário não manifestar recusa expressa dentro do prazo fixado pelo doador. Agora, se a doação também sujeita o donatário ao cumprimento de um encargo, não se pode presumir concordância no silêncio. Porque aqui nós não teremos um negócio jurídico que apenas trará benefícios ao donatário, mas também um negócio que implicará sacrifícios. Daí a ressalva feita no final do artigo 539 pelo legislador. Por fim, nós temos também a chamada aceitação tácita, né? Que é aquela resultante da prática pelo donatário de um ato incompatível com a vontade de não aceitá-la. Então, vamos imaginar, o doador encaminha ao donatário um documento inscrito, instrumento particular, afirmando que pretende se desfazer, em benefício do donatário, de um veículo integrante do seu patrimônio. Pretende doar um veículo ao donatário. E, na correspondência, o doador afirma que se o donatário não manifestar recusa no prazo de 10 dias, o negócio fica consumado. O donatário não aceita nem recusa, mas no dia seguinte bate lá na residência do doador e pede para utilizar o veículo, sem fazer qualquer espécie de ressalva. Este ato, né, sugere, indica, aponta para aceitação. Afinal, esse ato é incompatível, né, com a vontade de recusar a liberalidade. Quem não aceita ou quem não quer aceitar uma doação feita em seu benefício, não vai até a casa do doador e pede as chaves do veículo sem fazer qualquer espécie de ressalva e passa a utilizá-lo sem prestar qualquer satisfação ao doador. Então aqui nós temos um ato incompatível com a vontade de recusa, uma aceitação tácita, né, que a lei permite. Bom, como eu anotei aqui no resumo, não há necessidade que a aceitação, quando expressa, seja manifestada incontinente, no ato da celebração do negócio ou no momento em que o doador comunica por escrito que deseja fazer a liberalidade em favor do donatário. A aceitação ela pode se dar no momento posterior, até como vimos, o doador concedendo um prazo para manifestação de vontade pelo donatário. Encerramos aqui e vamos gravar o último vídeo para concluir.